Sapinhos, pererecas, girinos, hoje temos mais um vídeo da nossa série explicando sobre a história do FCMP. E dessa vez, a lore mais pedida, a do F-Koji. Vamos logo com o vídeo que esse aqui tá mais longo que o comum. Peguem suas pipocas, alguma bebida e se preparem para o vídeo. F-Code era um faz-tudo da cidade, tendo uma grande empresa que ajudava a maioria dos moradores. Ele era gente boa, ou um porco bom, tendo uma família meio conturbada, mas legal ao mesmo tempo. Nada fora do padrão. Tinha uma ordem investigativa, era a cabeça dela, a agência. Eles desvendaram várias histórias e problemas da cidade. E nem sempre seria toda essa maravilha para a cabeça de F-Code, até porque é impossível não ter problemas, principalmente quando o passado volta para te assombrar. Code recebestes, sétimo é seu nome. Ele é um porcum nativo da ilha de Porcoles, uma civilização evoluída da época, e seriam até hoje se algo não tivesse acontecido. A infância de F-Code foi fácil. Viveu apenas com seu pai, já que sua mãe faleceu no seu parto. Seu pai era outro porco bom, o melhor marceneiro, o melhor em tudo. Ajudava crianças de rua e vivia viajando com seu filho. Com o tempo, F-Code foi aprendendo as coisas que seu pai sabia também, só que com um novo engenheiro na cidade. Isso tudo só mostrou como o porcão era alguém curioso, sempre querendo aprender coisas novas. E isso o levou a um caminho ruim. Durante minha adolescência, eu me envolvi com uns amigos da escola que eram meio da pá virada. Eles não ligavam para estudos, eles eram descolados e maneiros. Eu queria ser como eles. Então comecei a enturmar até virarmos amigos e foi que tudo desandou. Eles me mostraram as drogas que faziam e vendiam para nossa cidade e exportavam para cidades vizinhas. Eram drogas simples, à base de cogumelos azurescenses. Cogumelos esses que eram usados em rituais de anciões, onde só era cultivado na Torre dos Anciões, onde o filho do prefeito protegia com um sorriso no rosto. Ele era o cara, o orgulho da vila, o coração do povo. Eu sentia muita inveja dele. Enquanto eu criava máquinas que ajudavam o pessoal, ele era aclamado e amado por todos apenas por ser filho do prefeito. Eu odiava muito ele. Esses amigos dele fizeram ele entender melhor sobre a família do prefeito, coisas que eles faziam escondidos, que fez o seu ódio aumentar ainda mais. Com o passar do tempo, ele foi focado mais em seu trabalho, principalmente com os cogumelos, que não durou tanto tempo. Então, ele e os amigos dele decidiram roubar mais desses cogumelos para continuar o trabalho. Mas, como o filho do prefeito era perfeitinho, ele decidia agir contra os amigos de F-Code, e o próprio também. Em pânico do que fazer, ele decide atirar na cabeça dele, o matando. Ele não se sentiu mal, não doeu, não pesou, apenas se sentiu livre. Por conta disso, ele foi exilado da vila, dado como um assassino, sendo odiado e caçado por todos. Não tinha mais casa. Isso fez que seus problemas de raiva piorassem. Na mesma época, como um adolescente maturo, decidiu fazer um pacto com um deus local, um mariposa, dizendo que queria. Eu queria o que todo mundo não tem. Eu queria ver tudo destruir. Eu queria estar lá para ver um mundo sumir. Eu queria ver a humanidade evoluir e decair, até o apocalipse. Eu queria estar lá vendo. E assim, ele conquistou a imortalidade. Nesses diversos séculos fora da ilha, foi conseguindo diversos trabalhos, como mecânico até animador de velório. Fez amizade com um detetive chamado James. Eles trabalhavam investigando juntos, e mesmo James sendo chato e fazia muito drama, não conseguia ficar longe dele. Depois de um tempo, foi visitar o pai dele. O receio dele odiar pelo ocorrido, mas pelo contrário, ele nunca odiaria. Após fundar a Gold Corp, recebeu uma carta de um amigo humano do seu pai. Nela falava que seu pai, seus irmãos, sua família, todos foram mortos, inclusive a cidade em que ele morava. Tudo isso por culpa dos pássaros, esses que são inimigos dos porcuns. Agora F-Code estava sozinho. A partir daí, então, começam a entrar os eventos do FSMP, onde ele conhece toda a cidade e cria a agência.
Como um dia qualquer, F. Hafley estava sozinha na agência, olhando umas coisas e, do nada, tudo começa a ficar estranho. O local fica em completa escuridão. Lava surgem pelo chão da agência e olhos vermelhos se espalham por lá. Ela estava desesperada. Era a mariposa de volta, aquela que fez o pacto com o porco. Ela estava atrás de tudo que tinha contato com F. Koji, chamando todos até a agência. Finalmente, F. Flop aparece para ajudar F. Hafley. Eles ficam se perguntando sobre tudo o que acontecia. Mais tarde, F. Aquino chega. Os três investigam agora. Acabam por chegar à conclusão que a mariposa queria falar com eles a sós. Então, cada um ficava sozinho para ver o que acontecia. Primeiro, fica F. Aquino. Ele fica com cegueira, mais larvas aparecem e todos os quadros da agência escurecem. Depois, F. Flop vai. O pescador começa a ouvir pancadas muito fortes e ver olhos. Novamente, F. Hafley vai ficar sozinha. Com ela, a mariposa começa a se comunicar. Eu escuto vocês. Eu aprendi a escutar. Eu sempre escuto. Olha pra mim, nos meus olhos. Começa a surgir olhos de todos os lugares. Então, pergunta o que F. Hafley sentiu. Ela sentiu medo. Assim, ela some. Em um curto período de sumiço, ela volta chamando a Hafley, Yumi e Flop. Reúne novamente o trio anterior e eles acham mais coisas, como relatos de F. Koji. Depois de lerem que F. Koji queria contar algo a eles, o trio começa a ouvir uma voz macabra. A mariposa se comunica de novo, perguntando se eles tinham desejos. Ambos dizem que sim, respondendo que queriam F. Koji de volta. F. Yumi acorda. Ela fica sabendo de tudo e vai ficar sozinha com a mariposa. Ela fingia ser Koji, porém, F. Yumi não acredita. Qual o sentimento de ninguém saber o que tem aí dentro? Você não tem voz, mas pede por socorro. Mas eu te escuto. Eu escuto sua voz. Eu escuto tudo. Os olhos voltam e cercam os quadros com essas mensagens. Depois de tudo isso, a voz manda ela embora. Quando o grupo volta à agência, eles veem uma mensagem na mesa. Flop, Hafley, Yumi. Caso se ele aparecer, atormentando vocês, não olhe para os olhos. Não faça perguntas. Não pense. Não respire. Não responda. Se esconda e imagine. A folha era um pouco cortada, cortando algumas frases. A mariposa disse: ele se dedicava tanto. Era triste. Pena que ninguém fazia isso por ele. Você só vê o que convém. Ele é diferente. Mais tarde, a mariposa chama F. Bastet, que se passa por F. Koji novamente. O coitado acredita e cai no papo dele, chorando e desabafando. A mariposa pergunta se ele precisava de ajuda. Quero você de volta, o responde na questão da ajuda. Em pouco tempo, uma resposta foi dita pelo monstro. Você é bom em desistir, né? É melhor fugir dos problemas, né? Assim, F. Bastet é mandado embora. Ele chama por seu amigão e F. Humilde aparece. E, no mesmo papo de sempre, oferece ajuda e fica falando de F. Koji. Você é amigão, tem que saber do seu amigão. Chegando na agência, uma imagem é apresentada. Uma casa antiga com janelas e uma pequena mesa. A voz se comunica. Chegue mais perto. Todos se reúnem e acham um bilhete de F. Koji. Eu não fugi. Estou consertando meus pensamentos. Estou tentando afastar eles de vocês. Eu quero sentir algo, mas só me resta medo. Por favor, me encontrem em coordenadas. Não tem o que fazer, não tem para onde fugir. Assim, o grupo vai até as coordenadas e acha uma casa. Antes de entrar, um bicho escuro aparece e some na frente deles. Dentro da casa tinha um quadro escrito: Oi, se vocês chegaram, eu fui pescar. Já volto. Eles colocam camas na cabana e dormem lá, esperando F. Koji no próximo dia. Em um novo dia, eles acham F. Koji e mostram tudo o que aconteceu com eles. F. Koji fica encarando larvas, vê novamente aqueles olhos e acha um quadro estranho, onde ele não enxergava nada do quadro e todos viam algo. Não parece bem, porém,
continua a investigação sobre seu próprio caso. Antes de dormir, F-Koji aparece com os olhos vermelhos, igual a mariposa. Ele acorda assustado, sonhando com alguém olhando F-Yumi. Ele fica com medo e escreve uma carta, e deixa dizendo que irá sair de novo e que não deveriam seguir ele. Ele manda confiar em nada. F-Koji se sente vazio. Depois de dias de tormento pelo seja lá o que é o Homem-Mariposa que está perseguindo F-Koji, o nosso porco favorito resolve olhar sua caixa de correio, onde encontra uma carta e foto de seu falecido pai. Na carta do pai de F-Koji, escrita há muito tempo, parece ter chego na hora certa, assim como F-Koji ressalta, pois nela, seu pai descreve que estava preocupado com o filho, porque sentia que ele estava mal. Um tempo depois de ficar teorizando e jogar um pouco de stop para se distrair com F-Humilde, F-Rafli, F-Flop e F-Yumi, todos decidem voltar para a agência para dar uma revisada no que tinham até então. F-Koji decide olhar sua caixa de correio novamente, na esperança de que outra carta perdida do seu pai poderia ter chego, mas acaba surpreendido ao ver apenas a foto dele e de James, seu antigo colega de investigações, falecido há muito tempo atrás. Então, ele decide mostrar para os outros o seu novo achado. Eles começam a criar mais teorias ainda, até a foto mudar e o número aparecer nela. Após algum tempo de discussão, analisando se o número era o final da coordenada para a antiga vila do último caso em que F-Koji trabalhou com James, todos partem rumo a um lugar que deveria estar destruído pelo tempo, mas o que seria encontrado lá seria extremamente chocante. A vila parecia quase intacta. F-Koji confirma que tudo estava praticamente igual quando ele esteve ali pela última vez. Todos decidem investigar esse local macabro, encontrando mais pistas e, em contrapartida, criando novas perguntas com as respostas anteriores. A mente estava ainda mais cheia do que antes, na procura de respostas para tudo, enquanto essa coisa os atormenta com larvas em todos os lugares. Ao acordar e se juntar com F-Yumi, F-Rafli e F-Flop, todos decidem voltar para a vila para investigar o máximo possível, agora que já tinham relaxado a mente um pouco. Lá, eles encontraram alguns laudos médicos de pessoas que morreram de formas horríveis, e alguns registros de interrogatórios que o próprio James havia feito. Eles conseguem abrir um cofre com senha que guardava um registro de James junto ao seu próprio laudo de morte, ainda mais medonho do que a das vítimas anteriores. Com esse registro de James e alguns diários deixados por ele e F-Koji, começa a parecer que talvez houvesse um assassino nessa época com padrões específicos, onde até um mendigo disse tê-lo visto e que, por conta disso, ele não tinha muito mais tempo de vida. No relato também, ele diz que o que quer que estivesse fazendo isso estaria o chamando ao assobiar uma música. E ao terminar de ler sobre isso, é possível ouvir um som de um assobio. Na casa do padre, eles encontram um diário onde é mencionado que essa vila, antes de cultuar as mariposas, adoravam a lua. E isso teria mudado no momento em que o próprio padre teria encontrado esses seres que teriam lhe mostrado a verdade. Nesse momento em que o padre teria mudado de religião e em todos os registros que teriam ocorrido depois disso, os moradores dessa região, é possível ver sinais claros de que todos estavam enlouquecendo de pouco em pouco. E, embaixo da casa do padre, havia um pequeno altar com outro livro em que dizia que ele estava fazendo alguma construção debaixo da igreja. Você sabe o que te espera, mas eles sabem? Acorde. Essas palavras foram as que ele ouviu antes de acordar do sono. A agência estava escura com nevoeiro. Seu dia começa de um jeito comum. Deu oi à sua filha, F-Yumi, e já começam a conversar sobre as coisas estranhas. Dá pra ouvir algumas respirações pela agência. Passos pesados também. Junto a todos da agência, eles vão logo explorar mais da vila. Depois de mais enigmas com larvas, eles acham livros e diários. No segundo diário, James fala mais dos desaparecimentos e seu desespero em respostas. Um caso muito difícil. James parece mais paranoico nesse diário, achando que está sendo perseguido, observado. James achava que F-Koji estava sumido, agindo de forma estranha, com tanta calma, e assim o diário acaba.
Mais e mais relatos de autópsia bem explícitos na delegacia. Também depoimentos e interrogatórios, especificamente do caso de Amy, uma garota jovem que sumiu. Sua tia parecia hipnotizada pela palavra do padre, e como Mariposa era benevolente, no interrogatório da mãe de Amy, ela afirma como o padre era bom e salvou todos eles de uma mentira. No do pai falava mais em orações ao Mariposa, agindo bem com sua filha. Ambos os pais parecem falar a mesma coisa sobre tudo. Eles acham a autópsia de James, que seu corpo foi encontrado esfaqueado e cheio de larvas dentro dele. Encontram mais relatos do assobio, do medo enorme que ele ficava nas árvores observando, que deveriam o matar, porque aquele assobio era o sinal da morte. Ao terminarem de ler, um assobio entra no ambiente. Eles decidem ir até a casa da garota jovem, pois talvez quem matou ela fosse esse ser assobiador. Nas coisas da garota havia um tal de Grandão. Esse Grandão tinha olhos vermelhos e uma máscara estranha. Eles acham uma lenda sobre matar mariposas em um horário específico, que ao fazer isso, um ser que assobia iria atrás de você e te sacrificaria pela mariposa. Além de coisas super específicas também. Voltando à casa do padre, acham outra carta. Aos poucos ele era cada vez mais atormentado pela mariposa e um assovio, como alguém observando ele. Um dia ele acordou sem unhas, dedos desgastados e sangrando, com a casa cheia de marcas de mariposa e larvas. Ao ir na floresta, viu diversos olhos vermelhos, falando que ele era o portador e deveria espalhar o medo. A metamorfose de uma mariposa dita o destino do universo. Entidades e qualquer ser que é considerado divino. A partir de hoje, eu serei um novo homem, um novo objetivo, um novo Deus. E no porão de sua casa, um lugar estranho que tocava música religiosa e lenta, com textos nas paredes como: Abençoado seja o homem que crê na verdade absoluta e expande seus vassalos. Eu sou importante novamente. Eu sou o escolhido. diversas vezes. No fim do corredor, um símbolo, onde junta a mariposa, uma caveira e o escolhido. Embaixo, um altar com um livro escrito: O Terceiro Diário. O diário fala sobre a criação de uma catedral debaixo da igreja, para adorar o mariposa, expandindo tudo, administrando tudo para a adoração divina, como fez para mudar a ordem da antiga fé para a nova fé ao mariposa. Ele estava animado para a tortura e os sacrifícios. Enfim, foram na igreja. Acharam um livro do pai da Amy, esse que foi na igreja para ajudar no vício de drogas. Aos poucos foi amando mais o padre por ajudar em tudo. E estranhou de início a mudança na igreja, mas aos poucos foi adorando, como todos, o Deus Mariposa. Abaixo da casa onde estavam juntando as provas, a antiga casa de Koji que ficava com James durante a investigação, tinha um cofre num local escuro com olhos vermelhos. No cofre, um livro de Koji. A investigação estava estressante. Não dava em nada. Ele apenas queria ir embora. Lá era desconfortável. Ele ficava preocupado pela cobrança que James tinha. Como não parecia conformado por não achar o assassino. Pelo menos o livro fala o nome da vila: Pitcoville. Quando Koji volta para casa junto da sua equipe, antes de dormir, ele vê aqueles 2 olhos vermelhos fazendo perguntas sobre ele. Parecia reforçar ainda mais sobre a morte da Emily James, atazanando sua mente, colocando larvas em seus olhos, sua mente, o peso na sua consciência que ele nunca sentiu, gritos desesperados. Você sou eu? Sua mente apaga. Nenhum fiel da vila sente qualquer tipo de sentimentos negativos. Estamos sempre felizes. Veja alguns exemplos.
vazio. Observamos e ignoramos ela por meses, sempre olhando tudo o que ela fazia bem de perto. Alimentamos apenas com larvas e água suja. Esperamos ela pedir para morrer. E com o estalar do mariposo, ela se transformou. Experimento 2. A verdade. Colocamos em uma sala especial, com televisores reproduzindo as rezas da igreja no volume mais alto possível. Isso durou 3 meses inteiros. O alimentamos com larvas e água limpa e depois de 3 meses tiramos ele da sala e ele viu mariposa. E com o estalar do mariposa, ele se transformou. Experimento 3. Carne. Punimos ele com torturas todos os dias. Tiramos a pele, implantamos mais olhos e costuramos sua boca. O deixamos em carne viva. No meio das torturas, utilizamos o método 2 e 1. Ele, diferente dos outros, demorou para desistir, então lobotomizamos ele. E com o estalar do mariposa, ele se transformou. Ele está agindo estranho. Ou será que é ele mesmo? Como se ele levasse tudo tão tranquilamente, não lembrando com exatidão de tudo. Tudo é na base do eu acho. E seus colegas de trabalho conseguem ver essa estranheza logo de cara. Todos eles vão até a vila de novo, na cabana de hospedagem. Essa que estava toda rabiscada, pichada, com um novo cofre e um livro dentro. O diário de James. F. Pode demonstra zero interesse. No diário, ele relata que a investigação parecia andar cada vez pior, que as pessoas não pareciam ajudar e seu parceiro estava ficando mais estranha a cada dia. Por fim, decidiu conversar novamente com o padre. Porém, ele havia sumido da igreja, deixando tudo vazio. Nisso, ele aproveitou a oportunidade para procurar ainda mais evidências contra aquele lugar macabro. Pela cidade, mais cartazes, com alguém mascarado de olhos vermelhos, que deviam tomar cuidado. Partiram até o hotel, onde tinha muitos sons estranhos e mais assobios. Depois de desvendar um enigma, abrir um outro cofre, onde tem a última parte do diário de F. Code. O diário fala mais sobre James e a sua obsessão sobre respostas. F. Code está desesperado por tirar eles dali. A obsessão já estava beirando uma doença. Pensando em analisar a cidade toda antes de ir até a igreja, eles partem para a casa onde morava a garotinha Amy, que agora tinha uma marca enorme de mariposa no chão e diversas artes e rabiscos de uma criança nas paredes da sala. Em alguns deles, ela relatava sobre seu novo amigo, o Grandão. Em nenhum momento ela aparentou ter medo dele, ou que ele era alguém ruim, apenas estranho. Ela confia nele. Depois disso, partem até a igreja. No cemitério da igreja, mais relatos, dessa vez de torturas, como as experiências da igreja em colocar larvas dentro dos moradores e ver a reação que o corpo provocava. Às vezes pelas veias, às vezes deixando apenas eles comerem larvas e água suja. Independente da forma, ele entrava em sua pele, ele se tornava eu. Chegando na igreja, lá tudo parecia ainda mais sujo e macabro que na visita anterior, com fiéis e padres transformados em moscas gigantes. Ignorando tudo isso, eles partem em busca da nova realidade da igreja, a Catedral Invertida. Agora estavam de frente à Catedral da Mariposa, símbolos estranhos espalhados e celas com ossos antigos. Lá tem mais relatos, agora dos sequestros. Eram eles que estavam fazendo os sequestros da cidade para o Mariposa. Era a igreja. Eles acham agora um relato de Amy. Amy seria pega para receptáculo, mas acabou que outra pessoa foi no lugar. Tiveram até que contratar um assassino para ajudar, e esse assassino é o assobiador. E o escritor do livro, o padre, parece não gostar do assobiador, por ele estar tentando roubar seu posto diante do deus Mariposa. Uma luta por atenção. As larvas falavam disso. Ele iria se virar contra o assobiador. Ao dormir de novo, mais aquele sonho do Mariposa. Você lembra? Eles vão
saber. Eu sou você. Eu sou eles. Eu sou Flop. Eu sou Yumi. Eu sou Aster. Eu sou Rafley. Eu sou James. Você já se olhou no espelho com as luzes apagadas? F. Koji acorda na vila, especificamente na Catedral do Mariposa, e anda pela cidade, conversando ativamente com seu peixe chamado James e comendo algumas larvas que tinham ligação com o Mariposa. Ele foi encontrado por F. Flop e F. Rafley, que o levaram para uma nova investigação na vila. Apesar de tudo parecer estar exatamente como da última vez, havia algumas folhas rasgadas ou queimadas pelo chão do vilarejo. Nelas eram contadas uma visão de alguém que sofria pelo sofrimento de raiva e que fazer seu trabalho era a única solução para acalmar os seus nervos. Um livro, esse de M, relatando sua vista como receptáculo novo. As larvas estavam dentro dela. Ela, mesmo cheia, não sentia nada. Cheia de nada. O cuidado não era mais recíproco. Ela estava sem nada. O medo vem. Ela sentiu inveja imatura. Ela não quer alguém mais digna que ela. Ela se sente esquecida. Ela sente ser preenchida de nada. Da escuridão. Do vazio. Ela não foi suficiente nem para o nada. Ela está sendo morta. O assobiador estava revoltado, matando um homem com a faca tirada do bolso. Depois ela descreve um homem alto, esverdeado, se aproximando. F. Koji tira o livro de M da mão de F. Kaori e lê para todos. Depois devolve. O homem verde do livro assassina M com aquela mesma faca. Então, o homem alto e esverdeado se virou para mim, como se soubesse que eu estava assistindo. Seus olhos vermelhos me encaravam e meu coração acelerava em meu peito. Eu senti ser puxada por silêncio e vazio novamente. E quando, enfim, sua faca iria cortar minha cabeça ao meio. Terminando com um pedido de M para lhe darem uma flor, a flor de lótus. Assim, todos da sala olharam para ele, as dúvidas crescendo. F. Koji não respondia nada. F. Koji disse que não era ele. Seus olhos não são vermelhos. Ele foge de forma covarde. Ele não quer ajuda, mesmo com sua agência, sua equipe, sua família querendo. F. Koji é o assobiador. Ele matou o padre, matou M, matou muitas pessoas, matou James. Ele só queria proteger sua família no fim. F. Koji se isola em uma ilha. Ele não quer contato mais. Ele não quer que eles sofram com isso. F. Koji não consegue ser alguém melhor. Tudo dá errado. Com tantas visitas de Mothman e com a investigação sem ter nenhuma outra pista para onde poderiam ir, F. Kaori, F. Rafley e F. Yumi resolveram construir uma casa do pânico, embaixo da cabana em que James e F. Koji ficaram enquanto precisavam ficar na vila. Cada um envolvido no caso tinha um quarto para si, e todos ajudaram a construir, mesmo que um pouco. F. Kaori, que se envolveu no caso com todas as suas forças, tomou a atitude de construir um laboratório e poder evoluir com suas análises relacionadas às larvas. Em uma das noites, Mothman voltou a falar com todos que estavam naquela lousa, até com F. Kaori, que não estava incluída. Cada um teve sua própria mensagem do Mariposa, que, da sua forma, tentava culpabilizar ou entrar na mente de todos, se alimentando de seus sentimentos ruins. Até mesmo na casa do pânico eles não estavam em paz, pois o falso Koji reapareceu ali, analisando todas as suspeitas sobre larvas de F. Kaori e batendo palmas, sumindo com o elevador e colocando outro que os enviava até uma caverna, repleta de um bloco estrelado que reluzia sobre eles. Era mais do que óbvio que aquela caverna não existia, visto que eles teriam encontrado facilmente quando começaram sua construção. Tentando enfrentá-lo, F. Kaori vai até um quarto em construção na casa do pânico, faz um espelho e olha para si em meio à escuridão, assim como ele havia pedido, não encontrando nada em primeiro momento. Contudo, quando entrou lá novamente, acabou se deparando com a escuridão, junto de F. Yumi, que lhes mostrou a foto de família, dando a entender que a culpa era delas. Apesar de se sentir culpada pelo sumiço de F. Koji, F. Kaori decidiu focar em suas análises, e com a ajuda do cientista F. Dreas, uma máquina de análise de DNA foi feita, e por fim, ela pôde finalmente comparar as larvas normais com as encontradas na vila, chegando à conclusão
de que as larvas não poderiam afetar o cérebro de alguém. O poder que estava acima deles não era nada mais nada menos do que divino. Enquanto isso, todos mandavam cartas para F-Koji na esperança de que logo ele voltaria e eles poderiam resolver isso, todos juntos. Na casa do pânico, Kaori fez um laboratório para estudar as larvas. O falso Koji aparece na casa do pântano, deixando um elevador para uma caverna cheia de estrelas. Kaori descobre que a culpa não é das larvas, é algo além do científico. F-Koji acorda na casa que havia feito em uma ilha para clarear a mente sobre tudo o que estava acontecendo com aqueles ao seu redor. E assim mesmo, olhando para um espelho quebrado, ele decide dar uma andada pela casa e começa a explicar que chegou à conclusão sobre o que era aquilo que atormentava ele e sua família, e que estava pronto para dizer. As cartas eram de algumas pessoas próximas, como F-Flop, F-Kaori, F-Rafli, Basté e F-Yumi. E em sua grande maioria eram falando sobre acontecimentos da cidade, como a queda do avião e comentando sobre os novos moradores que vieram junto. Além, é claro, mensagem de saudade e preocupação com tudo que viria a ser mais sentimental seria de sua família. Uma carta em forma de poema feita para a primeira pessoa que a compreendeu, junto de um álbum de fotos de momentos memoráveis e, no fim, a afirmação de que tudo ia ficar bem. Ele, enfim, começa a ir para a área onde estavam seus documentos e pesquisas sobre tudo isso, junto a umas fotos que tirou. Ele comenta sobre um lampião que apareceu em sua cabana. A olho nu, não era possível vê-lo, mas sabia que estava ali. E com uma modificação em sua câmera, conseguiu fazer ela aparecer em uma foto. Aquilo, de certa forma, seria como que estava perseguindo ele. Ao mesmo tempo que está ali, não existe. Tentando explicar as vozes em sua cabeça, ele mostra mais alguns jeitos de se tentar compreender o que era o Mothman. Uma representação de algo que vive em um ponto onde nada existe. Um, entre aspas, ser, uma força, algo. Isso que seria quem comanda a imagem que Mothman é. Um corpo físico para algo que não tem forma. Após tudo isso, ele se vira para o semblante que ficava assombrando toda a sua volta, parado, estático no canto de seu quarto, onde só ficava olhando as tentativas de F-Koji decifrá-lo. E então, finalmente decidido a dar um fim nisso tudo, ele lhe deu um soco que, curiosamente, encostou no intocável. Ele deu outro e outro, sem crer no que seus olhos estavam vendo, até que enfim, aquilo morreu. Assustado com o que acabara de acontecer, correu até a agência para avisar os seus entes queridos que havia feito algo, e não sabia como isso afetaria ele, e ao som das vozes preocupadas daquelas pessoas que se importam com F-Koji. Algo o teletransporta para um local longe da agência, longe da terra, longe da matéria. Ele estava no nada junto ao nada. Ele e apenas 3 coisas podiam ser vistas nesse vazio infinito. Na esquerda, um pedestal com a sua espada. Na direita, um pedestal com sua antiga arma de fogo e no meio disso, um lampião. Aquilo começou a falar com Koji, explicar que na época em que todas essas coisas que ele havia feito, ele já havia compreendido ele uma vez, e que nessa época ele vendeu parte da sua alma para se tornar um ser imortal. Aquilo também conta que o padre nunca o entendeu. A única pessoa que fizera tinha sido F-Koji. A outra única pessoa que aquilo tentou interagir foi a garotinha Amy. Apenas aparecer para aquele padre fez a mente perturbada dele se devoltar com todo o seu ser e alma. Aquilo não queria ser adorado ou receber sacrifícios. Porém, depois de tudo que fez para ele se lembrar, ele saber que aquilo existe, essa coisa deixou ele ter uma escolha: voltar para sua família e amigos, mas sabendo que aos poucos, com o passar de anos de sua vida infinita, ele um dia se tornaria como toda essa coisa, ou aceitar a voltar a viver como era no passado, não ligando para nada e destruindo o que quisesse junto com aquilo. Ele pensa por um tempo e decide revisitar algumas memórias, o tempo que passou junto com aqueles que tentavam encontrá-lo, enquanto tudo isso acontecia consigo. Os dramas com F-Basté, enquanto sua filha fazia drama para que eles parassem, F-Flop puxando o grid sem neurose do lado de F-Rafli e F-Kaori do lado com seu cérebro de peito de frango. Com tudo isso passando em sua mente, era óbvio que escolha ele tomaria. Sua família e amigos o amam, e ele os ama de volta. Sua vida não seria nada sem essas pessoas, e a delas sem ele nunca seriam a mesma. Decidido depois de tudo, ele pega a espada que representava sua família. Desorientado, sem enxergar e se mexer, ele esperou nesse local que nem sabia qual era. Um tempo depois, F-Rafli chegou gritando preocupada, e enfim, todos chegaram. Depois de tudo isso, finalmente,
havia acabado. Ao deixar todos a par da situação, ele só queria deixar uma coisa clara. Nota 0 para todo mundo como líder. Ninguém soube dar as cartas de quem fazia o quê e nem de explicar para grande parte deles o que estava acontecendo. Do céu ao inferno, eu sou a dúvida. Eu sou o nada. E assim acaba a primeira parte da história, do nada, do UF Koji. Esperamos que tenham gostado, pois foi bem trabalhoso, horas e horas de conteúdo, além de algumas coisas cortadas, como enigmas bem feitos por todos os envolvidos, os vários documentos específicos para ajudar na investigação, tudo foi construído de uma forma linda, cheia de carinho, trazendo essa história a ser marcante em todo o FSMP, algo tão empenhado. Seja em enigmas para o chat, indo em sites, desvendando imagens, até dentro do jogo, onde players quebravam a cabeça oca para resolver e ter respostas, mesmo que sejam bem vazias. Haha, piada. Aconselhamos que vejam de perto, experienciem, pois essa oportunidade é única. Muito obrigado para quem viu até aqui, deem um like para ajudar e vejam os outros vídeos da nossa série. Tchau, tchau!